Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos aos nossos podcasts Partilha entre Irmãos. Laura Beatriz, minha irmã, bem-vinda de volta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Feliz Páscoa, Padre Antônio. Pois é, estamos no tempo pascal. Nesse tempo maravilhoso. Vamos nós, andando para frente é que se anda. Laura, a gente vai celebrar no próximo domingo, o domingo que a igreja costuma chamar de o Domingo do Bom Pastor, né? Jornada Mundial de Orações pelas Vocações Sacerdotais, né? É um domingo muito especial para a gente, né? Afinal, nós somos membros da comunidade Bom Pastor. Então, tudo que apresenta Jesus, né, com esse olhar, com esse modo como ele próprio quis falar de si, para a gente fala muito de perto, né? Então, a minha sugestão era que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o Bom Pastor e sobre a comunidade Bom Pastor. Amém. Né? Compartilhar um pouquinho com os irmãos, quem sabe, da nossa história, né? E daquilo que o Senhor tem ensinado para a gente ao longo desses anos, mantendo os nossos olhos firmes em Jesus, o pastor das nossas almas, como diz o apóstolo Pedro, né? O supremo pastor de nossas almas. Ele é quem apacenta o coração da gente, ele é quem conduz a gente, né, às fontes de águas vivas, onde o nosso coração é alimentado, é sustentado, é ele. Então, queria conversar um pouquinho com você sobre tudo isso. Vamos nós? Vamos. E a gente ainda tem esse quadro lindo, né, Padre Antônio, que nos ajuda, assim, aquele tapete que deu origem ao nome da comunidade, né, antigo, que fica lá na frente da porta dos elevadores. Tudo isso para nos lembrar da nossa história, que afinal de contas o senhor vai completar 25 anos de padre e a gente vai completar 49 de comunidade ano que vem, 50. Então são quase 49 anos mergulhando, vivendo à sombra do Bom Pastor e vivendo segurados na mão do Bom Pastor, ouvindo a voz do Bom Pastor. Todos os trechos bíblicos que se referem a Jesus em relação ao Bom Pastor tem formação assim primeira para a gente. E é muito bonito porque, não sei quantas vezes, Padre Antônio, no Novo Testamento Jesus fala eu sou. Imagino que no mínimo umas 20, né? Eu sou o pão da vida, eu sou... Até para Pilatos, né? Você é rei, eu sou, né? Ele falou eu sou. Então, mas aqui em João 10, né? O Bom Pastor, de uma forma toda especial, né? Ele fala também, como ele um dia falou, eu sou o pão da vida, eu sou o Bom Pastor. Eu creio que assim que vale a pena a gente mergulhar para a gente compreender esse momento que Jesus falou isso, né? Para quem ele falou isso, para quem ele está falando hoje, né? E o que a gente precisa assim, descobrir, que a gente não descobriu ainda na pessoa do Bom Pastor. E é bonito, gostei do senhor fazer a relação com a jornada das vocações, porque é assim que a igreja celebra, né, o quarto domingo da Páscoa, porque é bonito, a igreja chama também o sacerdote de bom pastor, né? No minúsculo, mas é o bom pastor, né, Padre Antônio? Na verdade, se a gente procurar na Bíblia, né, as referências a um pastor, pastor de ovelhas, né, pastor de rebanhos, bom, primeiro, a gente vai encontrar dois tipos de referência. Referências a pessoas que tinham essa tarefa, né? Talvez o mais conhecido e o mais amado tenha sido o rei Davi, e referências a o próprio Deus se apresentando ao seu povo como um pastor cuidadoso, né? De modo especial, a gente pode lembrar as profecias de Ezequiel, né? Então, desde o Antigo Testamento,
essa figura, que para a gente hoje talvez pareça tão distante, né? Afinal, aqui estamos em Copacabana. O pastor de ovelhas mais próximo daqui deve morar a uns 300 quilômetros, né, de distância. Pelo menos. Né? Interiorzão do estado do Rio. Mas no tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, essa figura era bem conhecida, era bem próxima, dizia muito às pessoas, né? Dizia muito às pessoas ver o jeito como um pastor cuidava das suas ovelhas, ou então ver como uma ovelha se ressentia da falta de cuidado do seu pastor. Então, no Antigo Testamento, a gente já encontra passagens que falam disso. Como eu falei, algumas pessoas, né, tinham essa tarefa, essa profissão de pastor, mas me parece que o mais famoso e também o mais querido foi o rei Davi, que a gente sabe foi tirado de trás das ovelhas para ser colocado à frente do povo de Israel. E os israelitas parece que percebiam que Davi tinha um jeitinho todo especial de cuidar deles, justamente porque ele tinha feito esse estágio na sua juventude de ser pastor de ovelhas. De verdade. Né? Porque cuidar, que é esse verbozinho tão, né, bonito, cuidar é algo que a gente aprende, e cuidar é algo que se aprende nos detalhes. Então, é possível que Davi tenha aprendido a cuidar de pessoas, tendo que ser cuidadoso com ovelhas na sua juventude, né? Capaz de perceber a necessidade de cada uma, capaz de perceber que as ovelhas saudáveis, né, bem alimentadas, têm algumas necessidades e que as ovelhas talvez mais frágeis, mais talvez tímidazinhas, né, têm outros tipos de necessidade. Cuidar, me parece que é o primeiro verbo que tem a ver, que circula em volta dessa figura do pastor, né? E me parece que já é um ensino bom que o Senhor tem para a gente, né? Quando na Escritura o próprio Deus diz, eu serei pastor do meu povo, quando no Novo Testamento Jesus diz, eu sou o bom pastor, me parece que logo vem à mente da gente o jeito como ele se importa conosco e cuida de nós, né? A gente sabe que talvez uma das figuras mais conhecidas de Jesus e uma das figuras talvez mais buscadas, não sei se alguém já fez essa pesquisa na internet, valia a pena fazer, né? Talvez uma das figuras mais buscadas de Jesus na internet seja exatamente a figura do bom pastor, porque mesmo que a gente não consiga explicar muito isso, a figura já diz isso pra gente. Tem alguém que cuida de mim, né? Tem alguém que me pega e me traz para perto. Normalmente imagens do bom pastor, figuras do bom pastor representam Jesus com uma ovelha, né, mais coladinha nos braços dele ou então sobre o pescoço dele. Isso fala ao coração da gente. E Jesus sabia exatamente o quanto essa imagem que ele usou seria capaz de chegar no fundo do nosso coração. Jesus não desperdiçava palavras. Então, quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele sabia que mesmo num tempo como o nosso, em que a gente não vê pastores tão perto, essa expressão ia ser capaz de mexer com a gente lá dentro. Eu sou o bom pastor significa, eu sou aquele que cuida de vocês, eu sou aquele que apacenta vocês, né? Ser apacentado é ser acalmado, né? Então, a presença de Jesus, a voz de Jesus acalmam a gente. Então, me parece que a primeira palavra que vem à cabeça quando a gente imagina um bom pastor é a palavrinha cuidado. E, de fato, isso em várias passagens da Bíblia se repete. Tanto no Antigo Testamento, o Senhor se apresenta desse modo, como no Novo Testamento, Jesus vai dizer a respeito dele próprio, né? Eu cuido de vocês, né? Eu dou a minha vida, eu gasto a minha vida por vocês. Vocês conhecem a minha voz e eu conheço vocês, né? A gente de vez em quando vê na internet vídeos, né, de pastores de ovelhas se comunicando com as ovelhas, eles dão um jeito e funciona, né? As ovelhas reconhecem a voz do pastor
e reconhecem qual é a voz que não é do pastor também. Incrível isso, né? Então, Jesus estava muito envolvido nesse ambiente e ele sabia que, apesar de o tempo passar e isso não ser talvez algo tão visível no cotidiano para a gente, essa expressão, essa maneira de falar do relacionamento dele conosco ia calar fundo no coração de todo mundo, até o fim. Enquanto o senhor falava, Padre Antônio, para mim me veio assim muito dentro do cuidar, o defende. Não sei se é porque eu estou com o João 10 aqui aberto, mas a imagem, o que ressoa aqui no meu coração é o bom pastor, porque as ovelhas daquela época precisavam de um bom pastor para cuidar delas. E dentro esse cuidar, no ofício desse cuidar, tenho de defender, né, de tudo. Defender das bobagens que as ovelhas fazem, defender os problemas que o terreno tem, as quedas, né, os vales, né, as montanhas, os espinhos, né? Os lobos. E os lobos. Defender especialmente dos lobos. Então, enquanto o senhor falava, o que ficou assim no meu coração diante disso tudo que o senhor falou, assim, a sensação, ele disse dele mesmo, eu sou bom pastor, para dizer, você tem alguém que te defende. Eu te defendo, Laura, eu defendo cada família. Isso, assim, foi tão bom, assim, poder respirar isso, dizer isso, ouvir isso. É interessante porque onde Jesus fala que ele é o bom pastor, ele também fala que é a porta das ovelhas, né? Então, no tempo de Jesus, né, Padre Antônio? no tempo de Jesus, quando o pastor saía durante o dia para levar as ovelhas até algum lugar com água ou com vegetação para elas comerem, quando ele voltava vamos dizer assim, para sua base, normalmente havia algum cercado ou feito de pedras, né, ou de alguma outra coisa, onde as ovelhas pudessem passar a noite, né? O que a gente chamaria de redil. E esse cercado, normalmente ele não tinha uma porta, como a gente imagina hoje, um portão, mas o pastor deitava na entrada do cercado, ele dormia ali para que as ovelhas não saíssem e para que os lobos não entrassem. Então, o pastor, além de tudo, era a porta das ovelhas, né? Elas entravam por ele, né? E depois ele se deitava ali e ele se tornava, como você falou, a defesa, né, das suas ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. É muito legal, né? Eu acho isso, porque a gente chama Jesus com tantos títulos, inclusive de bom pastor, mas normalmente a gente não chama Jesus de a porta, né? Mas ele diz que né? E em vários lugares da Bíblia se faz referência a portas que se abrem, como aquilo que é o trabalho de Jesus na nossa vida, né? Ele tem as chaves, a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre, né? Então, tudo isso tem esse sentido, como você falou, de proteção, defesa. É interessante que Jesus se compara e compara o Espírito Santo com defesa, né? Virá um outro defensor. Né? Quer dizer, quando ele fala do Espírito Santo, um outro defensor, outro. Ele é defensor e o Espírito Santo é defensor. Isso significa que a gente está em risco, né? Nós estamos em risco. Então, primeira coisa importante, pessoas que estão em risco são pessoas que vigiam, né? Tem que vigiar. Tem que estar atentas. Depois, nós estamos em risco, ou seja, precisamos ser vigilantes, mas temos um defensor, temos um bom pastor, que é para nós uma porta que se interpõe entre nós e o perigo, e nós precisamos confiar nele, né? Ele sabe que há lobos, né, que não querem nos apacentar, que querem se usar de nós, né? Há maus pastores que não querem apacentar as ovelhas, mas querem usar as ovelhas, né? Usar a lã das ovelhas, né? E ele quer nos defender de tudo isso, né? Ele sabe que as ovelhas podem ser usadas pelos maus pastores, mas Jesus, que é o bom pastor, vem para dar vida para as ovelhas. Que coisa bonita isso, né? Porque uma das piores coisas que pode acontecer
para um ser humano é se sentir usado. E Jesus, por outro lado, diz isso claramente para a gente. O bom pastor não veio para usar vocês, como aliás o Senhor já havia dito pelo profeta Ezequiel. Os maus pastores expõem vocês a riscos, os maus pastores se servem de vocês, eles usam a lã de vocês, eles matam vocês para se alimentar de vocês. E Jesus, de alguma maneira, diz para a gente: eu não vou deixar que vocês sejam usados. Eu vou dar vida para vocês. Então, falando disso, ele fala da nossa dignidade, né? A Santa Sé lançou, há poucos dias atrás, um documento sobre a infinita dignidade da pessoa humana, né? A gente está num tempo em que é preciso lembrar disso para cada pessoa, né? Porque às vezes a gente está tão zerado, até emocionalmente, psicologicamente, que a gente se deixa usar, né? E Jesus, que é o nosso bom pastor, diz: olha, eu não vim para usar vocês. Vocês não são um meio para que eu chegue mais longe. Vocês são o motivo pelo qual eu vim. Então, e o bom pastor, à semelhança de Jesus, ele vê e pensa e sente dessa maneira, né? Quando um padre, mas não só um padre, quando um pai de família que deve ser bom pastor, quando um professor que deve ser bom pastor, quando ele entende o seu chamado a ser semelhante a Jesus, porque é o chamado de todo cristão, ele percebe isso também. A minha tarefa não é usar essa pessoa para benefício meu, para chegar a alguma coisa além. A minha tarefa não é ter segundas intenções, como a gente fala, mas é dar vida a essa pessoa, né? É fazer dela não um meio para eu chegar mais longe, mas um motivo pelo qual eu estou aqui. Isso é tão importante porque define a maneira como a gente vive as nossas pequenas coisas de cada dia. Quando a gente olha para as pessoas como um motivo, a gente se debruça sobre elas com cuidado. Quando a gente vê as pessoas como um meio para chegar mais longe, a gente usa elas. E isso, para um cristão, deve ser motivo sempre de um olhar para si próprio, né? Eu estou sendo semelhante a Jesus, o meu bom pastor, que deseja que eu seja bom pastor para alguém também. Ou eu estou sendo um mau pastor, né, que usa as ovelhas, né? De vez em quando a gente tem que se perguntar isso. E não ficar chateado ou com raiva se a gente descobrir: não, então tá bom, eu estava usando alguém, eu estava usando as pessoas como um meio. Volta. Basta eu voltar para o aqui e agora e olhar para as pessoas e gastar tempo com elas. Pronto. Eu já vou estar, de alguma maneira, me salvando de ser um mau pastor, né? Mas é algo que de vez em quando a gente tem que olhar para a gente e perceber. Isso aí dá é bom para um exame de consciência diário, essa relação de olhar para Jesus como bom pastor dessa forma, como o senhor acabou de falar. Em que medida eu estou sendo hoje, né, em abril de 2024, uma boa pastora ou uma pastora relapsa? Aquilo que Ezequiel fala é tão doído, é tão triste. Eu tive a doente, ele não cuidou, ele não cuidou aquela que estava sozinha, aquela que estava sofrendo, ao contrário do bom pastor, que tem um cuidado especial para cada um. Ainda tem aquele trecho que fala que ele pega as ovelhas pequenas e coloca nas dobras do manto, como a gente vê em algumas figuras, em algumas imagens, né, Padre Antônio? Todo o cuidado de Jesus, tanto, eu acho que essas ovelhas pequenas são as pequenas mesmo, como aquelas pequenas na fé que estão voltando, né, para a casa do Pai. Então, essa imagem de Jesus, do bom pastor, ela não só pacifica a alma da gente, eu acho que de vez em quando é bom, mesmo que não seja na semana do bom pastor, a gente voltar em João 10, peraí, tem alguém que me defende, tem alguém que cuida de mim, deixa eu respirar fundo, eu fui usada, eu estou usando de alguém, então deixa eu voltar para poder rever como é que eu posso agora, a partir de agora, levar a minha vida dessa forma aqui. Olhar para Jesus e
primeiro, receber quem Ele é e o que Ele faz por nós, e depois aprender a ser do jeito que Ele é e fazer do jeito dele. Isso é a vida de um cristão, sempre. Primeiro, olhar para Jesus e descobrir: Ele é o meu bom pastor, Ele tem cuidado de mim, Ele me defende, Ele defende a minha alma de ser abocanhada, né, pela tristeza, pelo pecado, pela escuridão que às vezes, né, desce sobre a gente. Ele tem feito isso por mim e, ao mesmo tempo, Ele me ensina a fazer o mesmo. Ele me ensina a ter coração de bom pastor também, né? Eu estava lembrando agora, você estava falando, eu lembrava. Eu acho que a gente tem esse quadro aqui na comunidade. É um quadro do Santo Anjo da Guarda. Não sei se você lembra, que é o anjo da guarda tirando a ovelhinha do meio dos espinhos, né? E é o quadro que está no quarto da Doris, de frente para a cama dela, e tem aqui. Não fortíssimo. No primeiro momento você pensa que é Jesus, mas é um anjo da guarda. E aí, eu não sei se você lembra, a gente leu uma vez um livro da obra dos Santos Anjos que dizia assim: quando um anjo recebe de Deus a tarefa de guardar um ser humano que vem a esse mundo, ele se alegra porque, de algum modo, ele sabe que vai estar vivenciando a tarefa de ser um bom pastor para aquela alma. Portanto, vai estar vivendo na sua natureza angélica um pouco daquele amor e cuidado que Jesus, o bom pastor, tem por aquela alma, né? Bom, se isso serve para os anjos, serve também para a gente, né? Como é maravilhoso poder ter coração de bom pastor. Jesus nos dá um coração assim também, né? E a gente pode acolhê-lo. Senhor, obrigado porque o Senhor me dá um coração de bom pastor, porque o Senhor me ensina a compartilhar do seu amor pelas pessoas que o Senhor me deu. O Senhor me ensina a cuidar delas do jeito que é preciso, do jeito que eu posso, né? E tem um cuidado que vai além do que eu sou capaz e que cabe só ao Senhor, né? Mas primeiro deixar ser apacentado por Jesus e logo depois lembrar: eu posso ser semelhante a Ele. Ele quer moldar em mim todo o caráter dele. Então faz parte do caráter de Jesus ser pastor cuidadoso, ser alguém que dá a vida pela ovelha, ser alguém que não usa e muito menos abusa da ovelha, mas cuida dela, percebe as necessidades dela. Ele quer imprimir em mim esse caráter, e se eu for receptivo ao Espírito Santo, ele vai me ensinar, e eu vou poder experimentar em mim um pouco do que é cuidar de alguém, perceber as necessidades de alguém. No fundo, os nossos grandes santos não foram outra coisa senão pessoas que aprenderam com um bom pastor. Imagina uma Madre Teresa de Calcutá, né, uma irmã Dulce, né, foram ovelhinhas frágeis, né, mas que se tornaram muito fortes, porque apacentadas por Jesus, de repente começaram a apacentar as ovelhas dele, começaram a ter compaixão pelas ovelhas dele. Se desdobrando assim, indo além, né? Agora, Padre Antônio, com isso, usando especialmente esses dois exemplos, né? Mas ao mesmo tempo também olhando para o bom pastor Jesus, a gente percebe Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, elas receberam de Deus e viveram uma ousadia. Eu acredito que determinados momentos da nossa vida, para que a gente possa ser bom pastor, a gente vai precisar também de uma ousadia. É muito forte aqui, né? Ele fala diversas vezes, ele começa aqui em João 10 dizendo: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então ele já começa no versículo 1 de João 10, nos alertando, cuidado, e dizendo: eu sou aquele que te defende. Significa toma cuidado. Então, como Santa
Dulce dos Pobres fez, eu estava revendo ontem. Ela primeiro tentou numa casa, não podia, o prefeito brigou com ela. Aí ela foi num outro lugar da prefeitura, o prefeito... Irmã Dulce, a senhora não pode. Aí ela virou e falou com a superiora e acabou que ela começou a construir no galinheiro, né? Eu fiquei encantada quando eu vi aquilo. Então, esse desejo de defender, né? Isso é... Aqueles que estão, né, doentes à míngua, isso é muito ser bom pastor, né, Padre Antônio? E é um desejo de defender que não se transforma em desejo de atacar. Porque existe um falso desejo de defender, que é o disfarce dos maus pastores. Misericórdia, Padre. Que parece desejo de defender, mas que na verdade vira desejo de atacar. Ai. Ataque e brigam e se colocam a favor de uns contra outros. E se você parar para pensar, essas pessoas que seguiram o bom pastor, assim como o bom pastor Jesus, não transformam o seu desejo de cuidar das ovelhas feridas numa chance para extravasar a própria ira, a própria raiva, né? Porque isso pode acontecer, né? Sempre então, vendo o outro como inimigo, exato, né? Exato, né? E isso também é importante, né? Normalmente, quem se deixa levar por ideologias, por exemplo, e não realmente pelo bom pastor Jesus, o primeiro desejo pode parecer ser o desejo de defender uns, mas acaba virando logo o desejo de atacar outros. E aí a pessoa se coloca, sabe, é interessante isso, né? E a história está cheia de exemplos disso, né? Como é que pessoas que aparentemente desejavam cuidar ou defender grupos de ovelhas feridas acabaram se tornando também algozes de outros, né? De muitos outros. Nossa, né? Padre Antônio, as guerras santas, né? Santas, e isso pode acontecer também na gente. Né? A minha aparente indignação, que às vezes não é indignação, é raiva mesmo. Né? É só raiva, espírito de partido, aquelas coisas todas. Né? Então, sabe, perceber esses meandros da nossa alma é muito interessante, né? E contemplar pessoas como essas que você falou, como a própria irmã Dulce, né? Ajuda a gente a isso, né? Essa pessoa podia ter aprontado alguma, né? Não, já que não me atendem aqui, já que não me aceitam ali, então eu vou juntar esse pessoal aqui, a gente vai... Não, é no galinheiro que me deram lugar, pois é aqui que eu começo. Né? Deus fez chegar a bom termo, né? Mas o que eu tenho de oportunidade é essa daqui, então essa é a que eu vou aproveitar. E aos pouquinhos o cuidado falou muito mais alto do que a revolta, do que, né? Quando a gente deixa o contrário acontecer, danou-se. Padre Antônio, eu estou lembrando aqui de um irmão querido que eu amo. O senhor me ajuda aqui, eu não sei se ele já é beato, o cardeal Vantuan. Ainda não. É venerável. É. Bem-aventurado, venerável. Cardeal Vantuan ficou 13 anos preso, né? E ele olhava para aqueles comunistas, porque ele estava num país comunista, não é isso? E ele, os gerentes do presídio tinham que trocar os guardas. Ele não olhava os guardas como meu inimigo comunista, né? Mas que olhar era esse que o cardeal Vantuan teria, de tal forma que os carcereiros, as pessoas que estavam ali com a missão de vigiá-lo, talvez, né, de alguma forma exercer um domínio sobre ele, acabavam sendo tocadas e se tornando pessoas, em vez de iradas, pessoas afáveis, que a pessoa responsável pelo tinha que trocar, porque eles se tornavam pessoas mansas. Isso é bonito demais. Que bom pastor é esse, sim, que ele foi por 13 anos num presídio comunista. Vissem, né, no comportamento dele, esse cara me quer bem, esse cara se importa comigo de verdade. Né? Isso não se improvisa, né? Isso é um trabalho do Espírito Santo no coração da gente. Né? Mas me parece que isso, Laura, é fundamental que a gente perceba. Né? Eu não posso transformar
eu não posso permitir que se transforme o meu zelo pelas pessoas que precisam de mim numa revolta e num rancor que me leve a me tornar alguém que ataca, né? Senão eu não vou estar seguindo o bom pastor, eu vou estar fazendo alguma outra coisa, né? Você falando, né, do olhar do cardeal Vantuan, ele preso lá. A mesma coisa os apóstolos, antes de Pentecostes, os apóstolos, a gente vê isso mais de uma vez nesse tempo pascal, né? Estavam trancados num lugar por medo. Medo. Ou seja, eles se trancavam no lugar depois da morte de Jesus, né? Porque eles pensavam, as pessoas que estão lá fora podem nos fazer mal. As pessoas que estão lá fora mataram Jesus, podem matar a gente também. Quando chega o Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo não faz os apóstolos pensarem, agora eles vão ver, agora a gente vai sair e eles é que tem que tomar cuidado com a gente. Não, não. Os apóstolos são tocados pelo Espírito Santo de tal maneira que eles entendem, a gente não precisa ter medo dessa gente, Jesus veio por eles. Então vamos lá fora falar também de Jesus para eles. O Espírito Santo não tornou os apóstolos em Pentecostes os senhores da revanche. Né? Ele tornou os apóstolos homens que não tinham mais medo, porque tinham agora coração de bom pastor, olhar de bom pastor. Jesus veio por essas pessoas, vamos falar isso para elas. Vamos ajudá-las a ver Jesus, esse Jesus que elas levaram à morte, mas que agora ressuscitou e que elas podem acolher com o seu arrependimento. Então, na verdade, o Espírito Santo em Pentecostes deu coração de bom pastor para aqueles homens. Antes eles tinham um coração medroso, coração talvez de mau pastor, né? O que vai acontecer comigo? Quem está lá fora é meu inimigo, pode me prejudicar. Quando vem o Espírito Santo, eles deixam de pensar neles e começam a pensar naquelas pessoas. Jesus veio por eles. Vamos falar para eles sobre Jesus. Vamos dar a vida pelas ovelhas, né? Pronto, né? Muda muita coisa, né? Muda tudo, né? Nossa, Padre Antônio, naquele primeiro momento que Pedro, inundado, imbuído de amor, de coragem, né, converte mais de 3.000 pessoas, né, naquela primeira pregação dele. Depois, 2 dias depois, aquele paralítico, né, junto com João, que dá pulo. É muito lindo isso, essa mudança no olhar. Eles não passam a ver o outro como inimigo. A gente corre esse risco de uma forma assim imensa, né, Padre Antônio? Muito grande. Eu vejo principalmente hoje em dia e principalmente no terreno das mídias sociais, do Instagram, que todo mundo usa e vê uma coisa contrária dessa experiência de Pedro, da experiência do cardeal Vantuan, de Santa Teresa, de Santa Dulce dos Pobres, né, de Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, meu Deus, aquela pediu esmola, a pessoa deu um cuspe, tá, esse aqui é para mim, mas agora eu peço para os pobres. Quer dizer, é uma outra maneira de ver o outro, né, Padre Antônio? Assim, que risco esse exame de consciência que o senhor está nos ajudando a ver, quando eu começo a ver o outro que não pensa como eu, como inimigo, e alguém que eu preciso me defender e que eu preciso atacar, né? É um perigo, né? Então, se o nosso exemplo e o nosso modelo é Jesus, vamos tentar ser mais do jeitinho dele, né? Isso não é moda, né? Isso não faz... como é que a gente pode dizer? Isso não seduz como uma moda, mas um cristão não vive de moda, né? Então, e a gente precisa vigiar, porque a gente pode usar inclusive os conteúdos religiosos nossos para entrar nessas modas, né, de brigas, de partidos, de ver o outro como inimigo, sei lá mais o quê, né? E não ter um olhar de bom pastor, né? Jesus teve olhar de bom pastor para todos, né? E Jesus conseguiu... Inclusive para Pilatos, para Herodes, meu Deus. Então... E para aquelas pessoas que estavam ali debaixo da cruz, meu Deus, Pai, perdoai-os. Nossa, falando palavras do Evangelho é muito forte. Então, olhar para Jesus, bom pastor,
como sempre, olhar para Jesus, mas olhar para ele desse modo pode ser uma inspiração para a gente, né? No nosso modo também de cuidar das pessoas ao nosso redor, nosso modo de olhar para elas, né? Quando Deus põe alguém perto da gente ou põe alguém no caminho da gente, né? A gente pode olhar para essa pessoa como um problema, como uma ameaça, como um fardo, ou a gente pode ter um olhar de bom pastor, né? O primeiro olhar nem sempre é o melhor, não, viu? Não. A gente tem que deixar o Espírito Santo falar um pouquinho mais alto, né? O primeiro Esperar olhar nem o segundo sempre olhar. é o bom, né? Mas, aliás, é o modo como Jesus uma vez cura um cego, né? Jesus, Pois é. o que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores que andam. Ainda não é isso, não. Vamos Deixa melhorar eu esse tocar negócio. de novo. Né? Isso é incrível, né, vamos melhorar de novo, que a maneira como você está vendo ainda não é aí isso, não. Aí tocou de novo. Né? E aí o segundo toque foi o que bem lembrado, realizou o milagre de fazê-lo ver homens como homens e não como árvores que andam. Né? Então, a gente precisa muito disso, né? O nosso mundo nos endurece muito o olhar uns sobre os outros, né? E a gente precisa muito pedir isso, eu creio, né? Senhor, me dá o teu olhar, me dá a tua maneira de olhar, né? Pode ser que eu veja as coisas diferentes, pode ser que eu veja algo que eu não estava vendo, né? Eu veja riquezas que eu não estava percebendo, né? Então, quem sabe ter olhar de bom pastor não pode ser um bom pedido da gente para Jesus nesse próximo domingo do Bom Pastor, né? Senhor, me dá um olhar de bom pastor, né? Me dá um olhar capaz de ver as pessoas não como problemas, mas como ovelhas que precisam de cuidado, né? Pode ser que o Senhor transfigure um pouquinho o olhar da gente se a gente pedir isso com um coração sincero. Ovelhas que precisam de cuidado, assim como eu, elas também. Exato, porque no final das contas a gente está no mesmo barco. Mas um cristão é alguém que já se sente cuidado por Jesus. Amém. Não quer dizer que a gente não precise de pessoas que de vez em quando sejam um sinal visível da presença dele, mas a gente sabe que ele está cuidando da gente. A gente sabe. Um cristão sabe. Um cristão não está na cegueira total, né? Um cristão, ele sabe que o bom pastor está perto, está cuidando, está zelando. Um cristão sabe ouvir a voz do bom pastor, né? No meio dessa confusão toda, dessa gritaria do mundo, um cristão consegue discernir a voz do bom pastor. Você imagina o que deve ser para uma pessoa, para um jovem, que ouve essa confusão de vozes o tempo inteiro e que não consegue discernir, perceber a voz de Jesus no meio de tudo isso, né? Como deve ser complicado, né? Então, se você é cristão e consegue ouvir a sua voz quando você lê a palavra, quando você, né, adora ele, nossa, mãe, você está no lucro, rapaz. Para de reclamar, você está no lucro demais, né? Então, um cristão, a gente imagina que já está tendo essa experiência maravilhosa, né, de ouvir a voz do Senhor e saber que ele nos conhece, né? Elas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. Então, essa é a história da nossa vida, no final das contas, né? Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço. É uma intimidade, assim, muito grande, que nesse próximo domingo o Espírito Santo também nos ajude a dar mais um passo nessa intimidade. É bom demais poder falar isso olhando para Jesus. O Senhor me conhece, eu posso ouvir a tua voz aqui, em cada oração. É uma graça especial que Deus dá, e não é só para alguns, né, Padre Antônio? Porque aqui ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então significa que, mesmo que eu não esteja muito bem de cabeça, de coração, de perna, de sentimentos, eu, afirmado, segura nessa afirmação, eu posso parar para ouvir a voz de Jesus. Sim. Né? Laura, a gente compartilhou essa semana um videozinho da internet, né, de uma senhora Ai, que coisa com linda. Alzheimer, né? Então acho que uma das filhas
pergunta para ela, você conhece a Linda, né, que é uma filha dela, né? Ela diz que não conhece. Você sabe o que você comeu hoje? Eu comi comida, mas não sabia o que era, né? Que roupa, Né? né? Que roupa. Mas quando a moça pergunta Quem é quem é Jesus? Jesus? Ela diz, é aquele que me salvou, né, que vai me levar para casa e eu o amo, né? Meu Quer dizer, ela já Deus. não lembra mais quem é a filha, ela já não lembra mais o que comeu, mas o bom pastor, Ai, ela conhece. ela conhece. Eu acho que, No meio do Alzheimer que a acometia, né? eu acho que você já deve ter visto isso. Eu já vi pessoas doentes, inclusive com delírios por conta de enfermidades que atingiam, né, o uso da razão, e que ainda assim falavam o nome de Jesus, falavam com Jesus. Isso é um grande mistério. Ele defende a gente até quando a gente está absolutamente indefeso, né? Eu já vi pessoas em camas de CTI, nuas, né, só com a coberta, né, que é dada no hospital, sem poder usar a razão, porque estavam doentes, mas orando, né? E eu nunca entendi como nessas situações, né, como diante disso, né, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque ele sabe o que a gente precisa, e nunca entendi tanto como numa situação dessa, que mesmo quando a gente está absolutamente indefeso, a gente não pode fazer nada pela gente, né? O bom pastor é o nosso defensor. Ai. Ele é o nosso defensor. Na vida e na morte, ele é o nosso defensor. Então, saber disso, né, poder ver isso, né, presenciar isso, né, que é uma coisa tão sublime, né, na maior fragilidade humana, ver a força, né, da mão do bom pastor protegendo, cuidando da alma de alguém. Isso diz muito para a gente, né? E é preciso que todo mundo saiba disso, né? Ele nos defende mesmo que a gente esteja totalmente indefeso. Não posso contar com a minha mente, porque eu estou com depressão, porque eu estou com Alzheimer, porque eu estou delirando, mas ele que habita no íntimo de mim, ele me defende. Não posso contar com o meu corpo, eu estou num leito de hospital, ele me defende. Ele defende a minha alma, né? Minha alma é um grande bem para ele. Então, poder crer nisso não tem preço, né? Ele é o pastor que cuida de mim. Eu acho que é isso que, em outras palavras, está no Salmo, né, do bom pastor. Mesmo que eu ande no vale escuro, não temerei. Esse vale escuro pode ser esse momento, né, de escuridão, porque tu estás comigo, né? Foi uma palavra que o Senhor deu para a gente lá na igreja durante o tempo da pandemia, porque a gente tinha a impressão de estar andando no vale da sombra da morte, né? Cadáveres de um lado e cadáveres do outro, né? E uma vez a gente foi fazer um sepultamento, e foi na época pior da pandemia, então havia uns containers com corpos esperando, né, para ser sepultados e tudo. E a impressão que a gente tinha era essa, de que a gente estava andando no vale da sombra da morte, né? Porque mas ele promete, ainda que você atravesse o vale da sombra da morte, eu estou com você, né? Eu estou aí com você, né? Você não está passando por isso sozinho, né? Então, se agarrar a essa fidelidade de Jesus, acho que é o grande segredo, né? Ele é fiel num mundo de tanta instabilidade, né, que de um dia para o outro parece que vira tudo de cabeça para baixo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sempre. E poder saber disso dá para a gente um prumo, sabe? Um equilíbrio, né? Muitas pessoas, a gente conversa, né, com muita gente que está passando por crise de ansiedade ou momentos complicados, e muita gente relata um dos sintomas, a coisa da vertigem, né, do perder o equilíbrio. Então, meu Deus, né, num mundo que me tira o equilíbrio, eu tenho a impressão de que eu vou desmontar. Não, ele é o bom pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele vai comigo e ele me faz atravessar esse vale, né? Porque o caminho passa pelo vale, mas não acaba no vale. Então ele me faz atravessar esse vale, lembrar dele, saber dele, confiar nele, é a paz para o coração da gente. Então, vamos viver isso, né? Amém, amém. Beleza? Amém.
Tu és o bom pastor, Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que é o versículo mais usado na Bíblia, né, Padre Eu Antônio? acho que deve ser mesmo. Mesmo quem só fica com a Bíblia, tipo, aquela coisa assim, para captar poeira em casa, né? Normalmente abre nessa página, né? No Salmo 22 e deixa lá, né? Mas é bom que a gente, quem sabe, fica como dever de casa, né? Pegar o Salmo 22 e rezar esse Salmo, se apropriando dele, né? Trazendo ele pra gente. Essa é a minha história, né? A Bíblia... às vezes a gente lê a Bíblia, mas a Bíblia lê a gente, né? Ai, que lindo. Então, essa é a minha história. A Bíblia está narrando a minha história, né? Isso aqui é o que tem acontecido comigo. Então, que a gente possa, talvez, nesses dias aí até a festa do Bom Pastor, mergulhar nessas palavras da Escritura, que são palavras dadas pelo Espírito Santo, por isso elas vêm do coração de Deus, né? Mas que a gente possa fazer disso uma grande alegria para o nosso coração, num mundo em que tantas vezes a gente poderia se sentir usado, num mundo em que a gente às vezes se sente tão desprotegido. Há alguém que me ama, que não me usa, há alguém que veio e o motivo era eu, né? Há alguém que me protege, que é meu defensor, né? O bom pastor da minha alma, Jesus Cristo. Então, confiar nele e aprender a ser bom pastor com ele, né? Que cada sacerdote, já que a igreja pede para a gente orar, que por acaso esteja passando um momento difícil, possa de uma forma nova experimentar isso que o senhor falou, né? Renovando, restaurando, porque Jesus constituiu, né, de cada sacerdote um bom pastor, né, Padre Antônio? Isso aí, que cada padre que recebeu de Jesus esse coração de bom pastor na sua ordenação, possa deixar esse coração falar cada dia mais alto, né? Não deixar nada no mundo endurecer esse coração de bom pastor, mas permitir que ele fale mais alto, né? Que ele ensine a gente as atitudes certas, as palavras certas, de modo especial quando o cansaço vem, e aí humanamente é muito fácil a gente acabar, né, sendo levado pelo cansaço e acabar entregando os pontos, que nessas horas, de modo especial, o coração do bom pastor que Jesus compartilhou com cada padre possa falar alto e ajudar a gente a prosseguir, né? Amém. Amém. Vamos nós, Laura Beatriz, vamos lá, senão o pessoal... Foi bom o retorno, dorme, hein? senão o pessoal Não. dorme e a gente fica Não, estava todo mundo com Vamos saudade, lá. Padre Antônio. Certo, tá bom. Bom, queria mandar um abraço especial para Doris, nossa fundadora querida e fundadora da comunidade Bom Pastor. Olha a cruz, irmãos. Pois é, quase 50 anos atrás ouviu a voz do Bom Pastor, né? De uma forma... Reconheceu essa voz. Me chamando, como ela fala. Não é? E está ajudando a gente até hoje a, no meio dessa barulheira do mundo, ouvir a voz que apacenta o nosso coração. Então, um beijão para Doris e para cada irmão da comunidade Bom Pastor, nossos irmãos, né? Nossos irmãos. Que a gente possa sentir o Bom Pastor nos apacentando a cada dia e que a gente possa ser transformado por ele num redil de bondade, de perdão, num redil de cuidado uns com os outros e com aqueles que o Senhor enviar até a gente. A gente aproveita nesse momento, para quem, não sei, tem pessoas que veem a gente assim de lugares tão distantes, mas é só lembrar, a comunidade Bom Pastor fica no coração de Copacabana, na Rua Hilaro de Gouveia 36, nono andar. Se você nunca veio aqui, você é convidado, especialmente nesses dias de Páscoa, a estar conosco e vir conhecer a nossa capela do Bom Pastor, que é linda. Beleza. Laura, um abração. Um Deus abraço, abençoe, Padre irmãos. Antônio. Até a próxima, com a graça Amém. de Deus. Tchau, Até. tchau. Tchau, irmãos.